Opa, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo e estamos começando mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje vamos receber aqui a cantora, musicista Nina Molina. Dentro de alguns instantes estará conosco para falarmos sobre a sua trajetória artística, regada a muito blues, rock, soul e jazz. Nina chegou aqui e eu vou adicioná-la à conversa. Só um segundo. Oi, Nina, boa noite, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite. A gente Agora tinha deu. começado a live e tinha dado algum problema aí com a imagem, não sei o que aconteceu, eu tive que reiniciar para a gente começar, mas está tudo certo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença, por estar aqui hoje aí para falar desse seu excelente trabalho. Você que é uma cantora fantástica, incrível, versátil. Então, agradeço aí desde já. Sei que você é sempre muito ocupada com gravações, shows. Então, valeu pela gentileza de estar aqui hoje. Que isso, eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeada, muito surpresa e vai ser ótimo bater esse papo. Tá Vambora. certo. Vamos lá. Bom, boa noite aí para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos aí. Nina, eu queria saber quando que começou seu interesse pelo mundo das artes? Porque você tem uma trajetória com dança, com teatro e claro, com música, né? Cara, a trajetória nas artes, ela começou, acho que quando eu tava na barriga da minha mãe mesmo, porque Uhum, sempre foi uma família muito artística. Meu pai, ele foi praticamente a minha vida inteira flautista da orquestra sinfônica. Minha mãe também, ouvido apuradíssimo. Então, desde pequenininha, creio eu, na barriga dela já estava ouvindo música boa, né? uhum, E sou a primeira de três filhas, então eles sempre estimularam bastante a gente a se envolver com música. Então, a nossa família é uma família muito artística, né? Mas uhum, a minha trajetória na arte, ela começou, na verdade, pela dança. A música foi a terceira via da arte, digamos assim, que se manifestou, né? Então, uhum, fui para o balé clássico, fiz 10 anos de balé clássico, depois fui para o jazz contemporâneo, depois para as danças urbanas, depois fui cair no uhum, teatro e a música veio em terceiro lugar e tá aí até então. uhum. Bacana. Você começou o balé com quantos anos? Você tinha 5 anos, não é isso? Tinha 5 anos quando eu comecei o balé clássico. 5 anos. Aqui tem Zevan Sopros, está dizendo que foi na minha estreia na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. A Ana estava na barriga da Rô ouvindo a orquestra tocar. Isso. Seu pai e sua mãe são. Seu pai é músico, sua mãe é musicista, né? E seu pai é flautista, não é isso? Meu pai é flautista, minha mãe é super afinada, tem um ouvido muito apurado, mas ela não chegou, acredito eu, a desenvolver alguma habilidade musical especificamente. Mas ela é muito musical, desde sempre. Desde sempre. Uhum. Bem cedo, então, com 5 anos, você foi atraída pelo balé. O que que te atraiu na dança? Na dança clássica, né, no caso. Eu acho que meus pais viram em mim um potencial para dança, eu acredito. Eu me lembro de ver vídeos de aniversário meu, de 2 anos de idade, ouvindo Xuxa e dançando, super animada. Então, acho que eles perceberam que talvez o caminho da dança podia ser o meu, né? Então, me colocaram Uhum, no clássico, eu gostava muito. É um tipo de dança, assim, que eu acho que é um início maravilhoso. Porque você aprende muito, né, sobre disciplina, você aprende muito sobre musicalidade, você aprende muita técnica. Então é um início maravilhoso assim no mundo da arte. Por mais que eu não tenha levado isso adiante, né? O balé clássico foi uma base importantíssima para tudo que eu viesse a fazer depois, sabe? uhum. Eu- Opa, pode continuar.
Eu adorava o balé, adorava. Só que chegou na adolescência, né? Outra fase. Você vai se interessando por outras coisas. O balé, ele é muita disciplina, ele é muito clássico, né? Ele é muito ortodoxo, digamos assim. E aí eu fui Uhum, migrando para outros lados. Acho que para tristeza dos meus pais, porque eu já estava há 10 anos no balé clássico, né? Então, abandonar, entre aspas, né, um caminho assim já tão consolidado há tantos anos, mas foram outras portas que se abriram. Aí vieram outras danças, uhum, influências, né? E o teatro e por fim a música. uhum. E tá, o Zevang Sopro está falando que você, Ana, desde cedo demonstrou ser super afinada, imitava músicas na TV e também já tinha um ritmo interno preciso. É, eles dizem isso, que vira e mexe eu ficava reproduzindo músicas que eu ouvia e eles sempre se assustaram com a questão da afinação, né? Uma coisa mais Uhum, de mesmo. O que eu acho curioso. uhum, uhum. E aí você foi para outras danças, né? Você falou jazz, dança contemporânea, urbana. Como é que foi essa experiência com esses outros estilos de coreografia? Foi ótimo. Quando eu parti para o jazz e para o contemporâneo, eu estava realmente buscando sair desse clássicozão que é o balé clássico, né? Aí entram outros estilos de música, já vem misturas de danças, mas depois eu passei um bom tempo nas danças urbanas, no hip hop, variações, né? Várias variações aí no meio, que eu amo de paixão. Amo. Inclusive, estou até retomando. Vou retomar as danças urbanas agora. Acho que já tem o quê? Quase mais de 10 anos que eu parei de dançar. E aí eu vou retomar as danças urbanas, porque realmente é algo que me agrada muito, 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 muito. E tem uma conexão, né? Tem um ponto de convergência com os tipos de música que eu também gosto de cantar. Uhum, Então é um universo bem coeso. uhum. Legal. E você contava pouco, né, da questão do balé, que tinha várias questões, questões, né, que foram importantes para você, a questão da disciplina, elementos da muita musicalidade, claro, e depois você foi para esses elementos, esses estilos, digamos, mais contemporâneos, né, que também tem relação com gêneros musicais que você canta. Em que sentido a dança ela influenciou, influencia, contribuiu para a sua formação artística, para a cantora que você se tornou? Olha, eu acho que antes de tudo, toda a questão da musicalidade que a gente tem que desenvolver para poder dançar, né? Todo o treino do ouvido, de ritmo, enfim, de variações instrumentais. A dança urbana, as danças urbanas, elas se fazem muito em cima das variações, das nuances das músicas, né? Então isso vai treinando o nosso ouvido ali para colocar potência na hora que é potência, colocar flow na hora que é flow. Então toda essa musicalidade mais auditiva, né? Esse treino de ouvido é algo que a dança ajuda muito a gente a desenvolver, né? É, na questão de palco, de lidar ali com a música, de poder se soltar, acho que a dança também ajuda bastante isso, né? É até estranho, até engraçado a gente ver músicos, vocalistas, cantores que não tenham esse ritmo acompanhando ali a questão. Então, acho que é algo que anda muito em conjunto, né? É muito difícil um cantor conseguir cantar com ritmo, com afinação, com noção musical e também não ter algum tipo de talento para dançar, para se mover no som também, né? Então acho que as duas coisas andam muito em paralelo, assim. Não tem como É, ser. muita gente. Uhum.
Elvis Presley, né? James Brown, né? Vários aí, né? É verdade? Sim. Legal, bacana. E você foi para o teatro também. Como é que foi essa experiência com as artes cênicas, com o teatro? Primeiramente foi bem desafiador, porque eu sempre tive vontade de fazer teatro por sentir, saber que ele iria me ajudar a ficar mais desinibida em vários sentidos, porque apesar de dançar desde os 5 anos, eu fui a vida inteira uma pessoa muito tímida, muito. Brinco dizendo assim que às vezes eu queria ter a capa da invisibilidade mesmo, de não querer ser o centro das atenções em momento algum. Apesar de que quando você está no palco, você tem que esquecer isso e fazer o que você tem que fazer, né? Então o teatro ele começou primeiro como uma brincadeira, fazendo cursos assim na escola e peças em escola. Depois eu acabei fazendo parte de uma companhia brasiliense de teatro com a qual fiz algumas peças, saí de Brasília para apresentar e com a qual também fui morar no Rio para assumir uma temporada de uma peça lá no Teatro da Gávea. Então o teatro ele chegou primeiro com essa vontade assim mesmo de desenvolver um pouco mais essa habilidade, né, cênica e tudo. Foi difícil, foi um desafio, eu tive que ultrapassar várias barreiras que eu acho que até hoje existem em mim. É uma coisa, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas me encontrei principalmente na área da comédia. Por incrível que pareça, a área da comédia é onde eu mais me sinto à vontade, é onde mais flui, é onde eu mais me divirto. Uhum, Foi justamente quando eu estava no Rio, morando lá, indo atrás das questões do teatro, vendo todo aquele mundo lá, que é bem diferente daqui, né, de Brasília, que a música começou a dar sinal, começou a mostrar que estava chegando. Foi bem nessa uhum. época. Mas o teatro também saiu da minha vida desde 2011, 2012. Nunca mais esteve presente como teatro, né? Propriamente dito. Uhum. E você, qual era a companhia que você integrava? Aqui de Brasília era a Companhia Dois Tempos. A gente teve Dois tempos. Uhum. uma peça aqui chamada Amatores, que foi a que a gente levou para o Rio, uma peça de comédia. Bem, Uhum. Quem bom. quem que dirigia a peça? Aqui em Brasília a gente teve a direção do Abaetê Queiroz e, claro, Uhum. continuou levando, né, a direção dele. E tivemos a parte do Jaime Lebovich, que é um ator carioca, né, que na época participava de novelas, inclusive. Ele teve participação na nossa peça, tanto aqui quanto lá no Rio. Foi bem legal. Uhum. Que bacana. O Carneiro, Délio Carneiro, Ana Molina canta muito. Sucesso para Molinas Blues Band. Ele é um querido. Eu adoro encontrar com essa galera aí do blues. Sempre ele é muito espirituoso, muito alegre. E você passou quanto tempo lá no Rio? Passei pouquinho tempo. A gente foi para lá apresentar a peça durante 2 meses. Eu cheguei lá em agosto de 2011. Não, agosto de 2011 ou 12, não lembro agora. E fui embora no fim do ano. Então eu passei 4, 5 meses lá no Rio. Foi pouco tempo. Foi uma temporada. Uhum. E aí você acabou resolvendo voltar para Brasília, não quis continuar no teatro lá. Eu tava numa fase muito doida da vida, porque eu tinha acabado de terminar minha graduação em psicologia, quando eu fui pro... Uhum. Só que eu tava numa espécie de limbo temporal, porque eu tava formada, mas eu não tinha a colação de grau ainda, então eu não tinha o registro profissional. Eu tava assim, entre Uhum. o futuro da humanidade e o problema social, né? Eu tava ali Uhum. duas situações. E aí, no meio do ano,
ou no meio não, no fim do ano, eu decidi que eu ia voltar para retomar essa questão da carreira na psicologia, né? E o teatro acabou ficando em stand-by. Então, Uhum. estava bem dividida. Até hoje eu tenho, né, as duas carreiras. Não sou mais psicóloga, mas sou terapeuta holística, trabalho com essa área de curas, né? E a música em paralelo. A música foi chegando em 2012 e foi vindo em paralelo até agora. Que bacana. Rafa Corleone diz que Délio, guitarrista que toca com coração, um cavalheiro do blues. Verdade. Legal. E aí você, perguntando um pouco, que você falou e o teatro, mesmo você tendo parado, ficou uma influência dele na sua carreira musical? Falhou um pouquinho, Marcelo. Eu perdi o início da sua pergunta. Desculpa, vou perguntar de novo. Você falou da influência da dança na sua trajetória como cantora. E o teatro, o que que influenciou? A gente vê que tem muitos cantores, né, muitos artistas que têm uma influência teatral grande, né? Enfim, no seu caso, ficou uma influência do teatro? Cara, eu não diria que ficou uma influência propriamente dita, até porque quando a gente pensa em música e teatro, geralmente a gente pensa em teatro musical, né? Esse lado assim. E eu confesso que eu não curto. Uhum, Eu tenho até uma certa preguiça, assim. Eu nunca faria teatro musical, né? uhum, Eu acho que as maiores influências que o teatro deixou para a questão da música foram mais os aprendizados que eu tive mesmo, né? As destravar, uhum, é, o perder certos medos também. E toda essa parte uhum, assim que a gente também tem que, de certa forma, colocar em prática ali no personagem artista, cantor, né? O teatro uhum, ajuda um pouco. Mas é claro que bloqueios pessoais, julgamentos, perfeccionismos, coisas muito ligadas a mim, comigo mesma, ainda são algo a ser lapidado, né? Ainda é algo que eu sinto em mim como bloqueios. Mas o teatro foi, assim, fundamental no meio desse caminho para acelerar muito esse processo, né? O teatro. uhum, uhum. E aí veio a psicologia, né? E como que você voltou para Brasília para retomar a sua carreira, para prosseguir com a sua carreira nessa área da psicologia, né? E a música, como é que a música chegou junto com a psicologia? Porque você disse que hoje você está com esse trabalho como terapeuta, né? Enfim, e divide com a música. Como é que a música apareceu, né? Como uma carreira? A música, assim, ela sempre esteve presente de forma indireta, né? Sem ser uma linha, assim, de desenvolvimento, ou algo com o qual tenha me envolvido em cursos ou coisas assim. Mas a cantoria, essas coisas todas fazendo por brincadeira, sempre esteve presente, né? Eu estava lembrando hoje, quando eu estava pensando na nossa entrevista, que Uhum, eu e minha irmã do meio, a Júlia, com quem eu dividi uma banda, inclusive, alguns anos atrás, a gente era rata de karaokê. Então, quando tinha festa, né, a gente adorava cantar no karaokê, e era música do Titanic, né, aquela música da Celine Dion que a gente cantava no inglês, assim, meio embromation, né, com 10, 11 anos. Então a música mesmo sempre esteve assim, presente numa forma de brincadeira, sem levar muito a sério, né? Mas ouvia minha mãe, ouvia meu pai comentando. Por conta da timidez, eu acho que eu nunca tinha chegado a cantar assim para alguém escutar, né? Era uma coisa muito muito para mim mesmo. E aí um dia uhum, eu lá morando no Rio, eu decidi que eu ia fazer uma gravação da música da Bela e a Fera, aquela Beauty and the Beast, né? E fiz a gravação uhum, em áudio e postei no YouTube com uma foto.
Nem gravei vídeo. Eu fiquei por trás mesmo de uma foto, só o áudio. E soltei no Facebook meio insegura. Tipo assim, ah, não sei se ficou legal, mas beleza, vou soltar. Soltei lá no Facebook e deixei. No fim do dia, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um monte de curtidas, um monte de comentários. Eu fiquei assim, o que que tá acontecendo, né? Foi a primeira vez que eu cantei mesmo para que pessoas escutassem, mas eu não tinha a menor ideia de que aquilo ia ter o engajamento que teve. Eu fiquei muito surpresa, assim, mesmo. Então, acho que aquilo ali foi um pontapé, um estímulo, tanto para minha família ficar me incentivando me dedicar a isso, né? Quanto eu passar a acreditar que realmente tinha alguma coisa ali que podia ir para frente, porque até então era uma mera brincadeira, né? Aí, em 2013, eu engravidei do meu primeiro filho, Miguel. Estava aqui em Brasília. Minto, eu estava no Goiás trabalhando como psicóloga. E a minha mãe, ela me incentivou a gravar um CD. Foi aí que eu gravei o CD Inside Out. Foi aí que eu conheci meu marido atual, inclusive, porque ele tem um estúdio aqui, ele produz, né? Ele grava, ele mixa, ele masteriza. Então a gente entrou em contato com o pai do meu marido, porque ele tinha um estúdio, ele era colega de trabalho do meu pai lá do banco do Brasil. E minha mãe entrou em contato com ele falando: Olha, tô com uma filha aqui, a gente queria gravar um CD, ela é talentosa, não. Tá aqui o vídeo dela cantando. Enviou uns vídeos meus para ele. E a gente escolheu algumas músicas que eram bem o meu estilo, que era o que eu gostava na época, né? Então a gente fez um CD com músicas da Alicia Keys, Adele, Amy Winehouse, Nina Simone, até Beyoncé tem nesse CD. Fizemos esse CD pensando que a gente venderia ele, teria um fundinho para fazer enxoval do Miguel e tudo, meio que na brincadeira, mas não brincando tanto, né? E fizemos um lançamento desse CD no meio de 2014. E ali foi assim, a materialização mesmo desse negócio de, ok, agora eu estou me envolvendo com música. Agora eu realmente Uhum. estou das cantorias, né? E aí dali pra frente começou. Aí foi formação de banda, foi foram os poucos trabalhos que eu fiz com a tocata, enfim, dali pra frente chegamos até hoje em dia. Legal. Tem várias mensagens aqui. Deixa eu tentar ler algumas delas aqui rapidamente para nossa convidada. As pessoas falando aqui do trabalho dela, né? Opa. O, só um instantinho, por favor, Nina. O Romolina Arte, né? Falando que você tem vários vídeos hilários no perfil de terapeuta e que você tem a veia cômica. É, hoje em dia o teatro ele está presente no meu outro trabalho, porque eu falo de problemas da vida e de astrologia com a veia cômica, através do Reels. Legal, E a veia... legal. A Daniele A oficial dizendo que você é extremamente talentosa. A Ica Matuzzi falando, Molina, eu te amo, sua voz é encantadora, envolvente, os músicos são fera demais. Que banda, viu? Sucesso, Molinas. A Tati Valente, jornalista, querida jornalista de Mogi das Cruzes, São Paulo, já foi entrevistado nessa live aqui, tem um blog falando de sol, mandando um alô aqui, né? Falando que você é maravilhosa, mandando corações, obrigado, Tati. Estética Gisele Falcão, e cante muito, cante sempre. Amo ouvir você cantar, você arrasa demais. Patrícia Freitas Molina falando que tem um CD até hoje. Tati Valente dizendo que o disco é de arrepiar, que é de arrepiar alvinina, né? Zevank Sopros falando que trabalhou no bebê. O Rafa falando que não tem o CD, mas
e a Tati sugere uma reedição desse disco. É o Inside Out, não é isso, Nina? É isso mesmo. É. A gente ainda tem as músicas. O CD a gente fez poucas unidades, né? A gente só fez 200. Foram, graças a Deus. Mas essas músicas a gente ainda tem salvas aqui. Eu tenho no meu. Mas assim, é aterrorizante as músicas hoje. Porque não muda muito. Mas você, deu uma travadinha, mas voltou. Deve ser alguma questão do Instagram, mas estamos de volta. Foi breves segundos. Mas você então não, então esse CD ele não está disponível mais, né? E você pensa em colocá-las nas plataformas, por exemplo, nos streamings? Então, essas músicas eu teria coragem de regravá-las, sabe, Marcelo? Porque Uhum, como elas foram feitas em 2014, a voz está muito diferente, né? Hoje em dia a voz é muito mais grave, já uhum. ouvi bastante, eu cantaria completamente diferente, né? Então, quando estava dando uma travadinha, eu falei brincando que é aterrorizante escutar essas músicas hoje em dia. Imagina. Deve ser. Ai, não que eu me sinta muito melhor do que 2014, mas é muito diferente, né? É outra Uhum, voz, bem uhum, diferente. uhum. Eliane América falando que você é uma grande cantora. Obrigado aí, Eliane, pela presença. Valeu, Eliane, nossa produtora lá do Molinas. Produtora, grande produtora. Obrigado, Eliane. Bom, você falou desse disco, né, de algumas cantoras que você gravou. Eu queria te perguntar um pouco a respeito das suas influências, assim como cantora, influências musicais em geral. Quem são seus artistas favoritos que te influenciaram, né? Cara, eu gosto muito. Assim, se você for me perguntar que tipo de música eu gosto muito de escutar, que não é um tipo de música que eu canto, porque nem tem como cantar, eu diria que são músicas de cinema, músicas que têm muita atmosfera, músicas que colocam a gente dentro do cinema mesmo, que a gente vê as coisas acontecendo, né? Mas eu também tenho uma paixão imensa por músicas que realmente me conectam com essa coisa do sentir, né? A música, para mim, ela é meio sinestésica, assim. Eu gosto de envolver meus sentidos quando eu escuto a música, né? Então, a veia das danças urbanas, por exemplo, ela sempre me envolveu muito por conta das batidas, por conta dos momentos em que o flow vem. Então, daí já vem essa coisa toda do sentir, né? Então, na música, hoje em dia, os estilos que mais influenciam a minha vontade de cantar são essas músicas que têm muito do sentir. Então, o blues é muito assim, né? O soul é muito assim, o R&B também, todas essas vertentes que partem desse campo extremamente sensível, extremamente emocional, né? Me tocam bastante e eu gosto bastante. Só que não tenho a cabeça muito enrijecida. Tanto que a Molinas, que é a nossa banda, né, atual, ela também flerta com músicas muito atuais. A gente vem desde de lá de trás, do jazz, do soul, do blues, realmente bem tradicional, até músicas bem atuais, como Billie Eilish, como Joss Stone, como Sela Su, Rihanna, a gente também tem música da Rihanna no repertório, né? Então a gente é bem mente aberta, assim. Tudo que faz a gente se emocionar, a gente quer trazer. Então é meio Uhum, como eu me sinto mesmo. São as minhas influências, é o que eu gosto de escutar, né? O que me faz querer me mexer. É o que me emociona, uhum. né? As músicas que me deixam assim, eu gosto. São minhas influências, digamos assim. Você canta James Brown, né?
Sim, tem músicas do James Brown com interpretação da Joss Stone, né? Que ela também traz essa pegada feminina para a música, né? Nina Simone, Etta James, tem músicas do Ray Charles, tem músicas do Rolling Stones, tem um monte de coisa ali, né, acontecendo, mas todas elas com esse ponto em comum, digamos assim, né, que é emocionar, que é fazer a gente ter essa sinestesia mesmo, escutando, né? Uhum, uhum. E essa versatilidade de você interpretar vários gêneros, né? Jazz, blues, soul, né? Até, como você falou, artistas mais contemporâneos, né? Como a Billie, enfim. O que que isso representa para você como artista, né? Todas essas vertentes, como você falou, né? Puxando sempre pelo gancho da emoção, né? Do feeling, né? Cara, eu acho que eu vejo isso como um ponto positivo. Eu acho que a gente tem que ser versátil, porque a gente tem, assim, tem que não, né? Eu digo que é algo importante para mim, pelo menos. Eu Uhum, sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto tanto na música quanto no meu trabalho terapêutico mesmo, né? Profissional, material, digamos assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa que busco saber de tudo um pouco. Então, eu acho que essa versatilidade vem muito dessa coisa de eu gostar muito de buscar ouvir, buscar conhecer, buscar me testar. Eu gosto muito de me testar também, né? Às vezes até pegar uma música de brincadeira mesmo, um tipo de música que eu nem costumo ouvir, mas cantar por brincadeira, porque eu gosto de testar, eu gosto de viver a experiência ali mesmo, de sentir estar estando naquele lugar ali, né? Por exemplo, um dia desses uma amiga minha virou pra mim e falou assim: "Ah, meu sonho é te escutar cantando uma música da Marília Mendonça". Não sou fã de Marília Mendonça porque eu realmente não curto muito o estilo, não é o tipo de música que eu uhum, ouvi, mas nada me impede mesmo, não tenho nenhum uhum, problema em pegar uma música dela uhum, e cantar por diversão, cantar para me testar, né? Então, uhum, eu gosto. Acho que essa versatilidade faz a gente se enriquecer, né? A gente vai pegando o que nos serve de várias coisas, né? E assim vamos. uhum. Legal, bacana mesmo ouvir isso, né? Ter uma mente aberta, né? É, E a uhum. Eliane está falando que dia 7 e não dia 9, como alguns escreveram, 7 de setembro, vai ter um show seu, show da sua banda, Molinas Band, no Buraco do Jazz, em Brasília. Onde fica mesmo o Buraco do Jazz? o Pessoal de Brasília, buraco do, comparecer. buraco do Jazz está acontecendo lá no estacionamento 5 do Parque da Cidade, bem atrás do restaurante. Ai, Jesus, eu sempre esqueço o nome dele. Alpinos. Alpinos, é isso? Uhum. Atrás dele, é ali que fica o buraco do Jazz, na floresta mesmo, no meio das árvores. Vai ser no dia do feriado, 7 de setembro, que horas? 7 de setembro, geralmente lá começa por volta de umas 8 da noite o movimento. O show mesmo é lá Uhum. por volta de umas 9, começa por aí. Aham. A o Matuzzi falando que é na Alpinos, é isso mesmo. Legal, galera de Brasília, então, prestigiar esse super show aí no feriado. Legal, projeto lindo, diz a Eliane. Bacana. E, enfim, na sua opinião, né? Você tocou muito nessa questão da emoção, né? De artistas, estilos, enfim, que te puxam por esse lado, né, do feeling. Na sua opinião, né, até para cantoras que te vejam, assistam depois você falando, dando essa entrevista, ou, enfim, na sua opinião, o que que é importante para uma cantora, né, uma intérprete? O que que você diria para outros artistas que querem seguir esse caminho, né? É importante se ater à técnica, é a questão da criatividade, o feeling, a emoção. O que que você vê como importante, do seu ponto de vista, claro, para uma cantora? Cara, assim, eu sou uma pessoa
meio perfeccionista. Uhum. Eu acho que se tem uma coisa que eu herdei do balé clássico, é essa coisa da preocupação com a técnica, né? Mas isso é algo que eu imprimo, busco imprimir muito em mim. Então, eu até falo para os meninos da banda o tempo todo: olha, eu sou tão perfeccionista que às vezes eu até distorço a realidade, né? A ponto de eu, sei lá, acabar de gravar uma música, me ouvir e ficar atenta às falhas, às pequenas coisinhas que acontecem é, e me ater a isso, né? Então, eu sou uma pessoa meio suspeita para falar sobre técnica, porque para mim é uma coisa muito importante. Porém, de nada adianta, obviamente, um artista ser extremamente técnico, extremamente impecável, ser cirúrgico, mas quando tá lá fazendo música, seja com instrumento, seja com voz, enfim, até na dança, né? Seja com corpo, não está sentindo o que está transmitindo, né? Então, se a gente for pensar assim no quesito prioridade, eu diria que a pessoa ela pode não ser impecável tecnicamente, mas se ela está passando emoção, se ela está sentindo que ela está cantando, tocando, ou manifestando através do corpo, isso é o que mais importa, né? Acho que a gente teria aí um monte de exemplos de grandes artistas que a gente tem e teve na nossa história que nem eram tão impecáveis assim tecnicamente, mas que conquistaram todo mundo através do que fazem o público sentir, né? Então, com certeza, técnica é importante a gente treinar bastante, é importante a gente se desenvolver, né? Desenvolver aquela habilidade, aquela técnica, mas ter a emoção, sentir, saber o que tá falando, né? Entender as palavras que estão sendo faladas, emocionar o público, com certeza é muito mais importante, né? Do que tanta técnica assim. E o ouvido, né? O ouvido realmente ele tem que ser treinado. Tem gente que nasce com o ouvido muito, 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 muito desenvolvido. O meu pai, por exemplo, é uma dessas pessoas, né? Que ele escuta algum som e ele praticamente sabe que nota que aquele som tá, né? Um ouvido absoluto. Então tem gente que já nasce com o ouvido muito, muito desenvolvido. Mas ouvido também é uma coisa que se treina. Então, quanto mais a gente escuta música, aprende musicalidade, né? Entende sobre ritmo, e busca reproduzir também aquilo que a gente escuta, melhor fica também. Então, ouvido e emoção são muito importantes, a meu ver. Uhum. Ele está falando que a técnica é mais importante para o próprio artista e para o público o que importa é a mensagem. Exatamente. Legal. Sim, E tem uma tendência, Nina, às vezes, de alguns artistas, como você falou, tanto músicos quanto, às vezes, cantores mesmo, né? De que quando começam a dominar a técnica, às vezes tem aquela. Às vezes é uma coisa, talvez, enfim, não ter, assim, às vezes, tanta experiência, mas tem muito aquela coisa de demonstrar, né? Que tem muita técnica, que é virtuosa, e dá muitas notas, mas isso com o tempo, às vezes, acaba se equilibrando, né? A pessoa vai vendo, né, que, enfim, pode combinar mais a técnica, como você falou, com essa emoção, né? Acho que deu uma travada aqui na Nina. Opa, no vídeo. Alô? Alô, Nina? Você tá me ouvindo? Oi, gente. Eu acho que a conexão da Nina caiu. Enfim, deve ter sido uma questão aí de conexão. Vamos esperar um pouco aí que ela deve estar voltando. Opa, alô, alô, vocês estão vendo aqui? Eita, a Nina travou. Não sei se vocês estão me vendo aqui. É, opa, deixa eu só ver aqui, só um instante. É,
Acho que a conexão da Nina caiu. Vamos esperar aqui só alguns segundos, que ela deve estar voltando aí. Voltou, voltou. Vou adicioná-la aqui. Só um instantinho. Voltou a Nina. Oi, Nina, voltou. Cara, o meu celular ficou quente e ele mesmo tá na tela. Opa, opa. Mas que bom que você voltou. Foi só uma queda momentânea. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo bem. Beleza. Mas era justamente, eu estava só comentando antes de ter essa pequena queda. Obrigado aí, Rafa. Elogio falou do meu óculos. Dessa questão, que às vezes a pessoa, quando está começando a carreira e domina a técnica, às vezes tem aquela necessidade de mostrar muitas notas e tal, e com o tempo isso acaba sendo conciliado, como você falou, né? A pessoa vai vendo que não precisa o tempo inteiro ficar sendo virtuosa e combina com, como você falou, o sentimento, né? Sim, inclusive é aquela máxima de muitas vezes menos é mais, né, Marcelo? Uhum, Às vezes a gente se confunde tanto achando que técnica é mais importante do que emoção, e aí firula a música e enche de coisas que não precisam estar ali, que se torna até cansativo, porque uhum, o público pode não entender muito de técnica musical, quando o público não é do meio, né? Mas quando uhum, ele está ouvindo uma pessoa que não está emocionando, ou que está exagerando, que não está fluindo ali, né, com o que ela está fazendo, é perceptível. Então isso se torna meio cansativo, às vezes é só mais do mesmo, é muita música com as mesmas coisas e floreios e, né? Então uhum, tem que ter uhum, equilíbrio aí. Mas nesse mundo da música a gente sabe que a questão da vaidade também é muito presente, né? Marcelo, é bem complicado essa coisa da vaidade, do ego, né? uhum. Então A acho que é um... Rê... Uhum, Pode, pode falar. pode falar. Não, só um comentário da Rê Santana que falou que uma das coisas que mais admira na sua maneira de cantar é que é sem firula, com som limpo. Ah, sim. Obrigada, amiga. Eu continuo com a política de se eu pudesse ter uma capa da invisibilidade, eu usaria, sabe, Marcelo? Então, da minha personalidade mesmo, é muito difícil eu estar lá no palco, ainda mais num lugar de tanto destaque quanto o vocal de uma banda, é desafiador, né? Você tá ali sendo ouvida e vista por todo mundo. Então, uma das últimas coisas que eu acho que eu faria nessa vida é ficar tentando chamar atenção de qualquer forma. Então, para mim, essa filosofia do menos é mais é assim importantíssima, sabe? Vem, eu passo o que eu preciso passar, emociono as pessoas do jeito que eu acredito que deve ser, sem precisar ficar, sabe, exaltando o que não tem necessidade. Acho que a música ela é muito Uhum, a arte, ela tem que ser simples e ela tem que emocionar. A arte é feita para emocionar, né? Por mais que eu tenha uhum, perfeccionismo com a questão da técnica, de às vezes ser muito exagerada comigo mesma, é, o que a gente tem que passar é uma coisa muito simples. É aquilo ali. uhum, O menos é mais, é a emoção. Muito mais do que um monte de firula, né? uhum, uhum. Você fez aulas de canto? Como é que fez? Enfim. Não, nunca fiz aula de canto. Nunca, nunca, nunca. Aprendo coisas assim por Uhum, curiosidade meio autodidata, mas fazer cursos, uhum, não, nunca fiz. uhum, uhum. Legal. E você gravou, então, em 2014, o seu primeiro CD, né? Depois você continuou fazendo outras gravações, né? Você tem mais material gravado. Fala um pouco dos outros trabalhos que você gravou depois dessa estreia. Tenho. Eu conheci o meu marido em 2014, né? Quando a gente foi fazer esse CD. A gente só foi ficar junto um bom tempo depois. A gente ficou amigo primeiro, né?
E eles têm esse estúdio, meu marido e meu sogro, eles têm esse estúdio de gravação aqui em Brasília, que é um baita estúdio, assim, foi construído por um arquiteto norte-americano, é bem bonito, bem bacana mesmo. E então a gente uniu a nossa paixão pela música, né? Do lado dele essa questão da produção, do ouvido dele também. E aí a gente fez outras músicas com vídeos também, né? Que hoje se encontram na internet. Inclusive músicas que também trazem uma voz bem diferente, porque tem vídeos que são de 2015, 2016. Então ao longo do tempo as coisas vão mudando, né? Recentemente a gente fez um vídeo lá, uma gravação e um vídeo, que é uma música da Billie Eilish, que tá lá no Instagram. Depois de muitos anos sem fazer isso. A pandemia também não ajudou tanto, né? Então, vira e mexe, a gente está fazendo essas produções assim mais digitais, né? Com músicas e vídeos para a internet. É algo que eu gosto bastante de fazer. Uhum. Desculpa, como chama o seu marido? Arthur Dantas. Arthur Dantas, bacana. E como é que você vê a importância dessas plataformas digitais, né? O próprio YouTube, né? Porque a gente que é de uma outra era, né? No caso, né? Sou de outra era que você comprava o LP, né? Depois o CD. E o pessoal já mais jovem, hoje é tudo no streaming, né? Vários artistas, inclusive muitos, optam até por nem lançar. Eu digo isso porque aqui nessa live vários falam isso, que só lançam digital, mas alguns gostam às vezes de gravar para vender nos shows, enfim, ó, dar aquela recordação para os fãs e tal. E você a- pensa em fazer mais discos físicos ou você acha que o caminho é só o streaming mesmo, YouTube? Qual que é a sua opinião a respeito? Cara, eu sou canceriana, então eu sou assim meio apegada ao passado, sabe? Uhum. Eu gosto um pouquinho das nossas origens, né? Então, eu sou muito fã realmente de CD, sou muito fã de disco, sou muito fã de livro físico, né? Eu gosto do papel. Então, eu entendo que a gente está na era do digital, e isso facilita muito, porque para um artista fazer um CD físico envolve muito mais investimento do que ele simplesmente colocar música ali no streaming, né? No YouTube, no Spotify, por aí vai. Então, não é tão fácil assim a gente ir para a parte física da música, né? Que é o CD, que é toda a questão da papelaria, tudo aquilo ali que envolve o CD, né? Mas é gostoso e eu gostei bastante. Eu já fiz 2 CDs. Minha mãe comentou aí, eu já tinha me esquecido. Eu fiz um CD cantando com o meu marido, inclusive, porque ele também canta, como uma lembrancinha do nosso casamento, porque é bem simbólico pra gente essa coisa da música, né? Então eu faria sim, continuaria fazendo outros CDs, gosto muito, acho que é legal pra gente guardar ali como lembrança, né? Mas o digital também é muito importante. Hoje em dia tudo é YouTube, Spotify, Instagram, então se a gente puder coexistir nos dois mundos, eu acredito que seja o ideal para hoje em dia, né? Uhum, É bem. uhum, Ainda mais que a gente está numa fase mais vídeo, né? As pessoas gostam mais de ver os conteúdos em vídeo. Então, é bem importante isso. uhum. E muita gente às vezes nem tem mais as mídias, né? CD player, DVD, as pessoas é tudo no celular, né? Ou no tablet, né? Muita gente, né? Não todo mundo. É verdade. Virou vintage, né? Você ter um CD player em casa. Você tem discos físicos, você tem vinil, CD? Aqui em casa não tem, mas meus pais têm deles que eu passei a vida inteira vendo, né? Ouvindo. Eles têm um toca-discos lá. Aqui na minha casa não tem, não. Tem mais CD. Aham. Legal. Você tem recordação de algum vinil assim que você escutou muito, que seus pais ouviam, que você gosta, que você, quando vai lá, você quer ouvir? Cara, quando a gente era criança, a gente ouvia muito Pat Metheny lá na casa deles. A gente ouvia muito Pink Floyd, mas Pink Floyd mais no CD, né?
E eu via coisas de criança também, historinha de criança, Xuxa. Eu me lembro muito bem que eu tinha aquele disco da Xuxa na areia, assim, né? Ela deitada, Uhum, Angélica. Então tinha tanto discos de músicas mesmo, né? uhum. Como músicas infantis, historinhas, Beatles, Pink Floyd, a gente ouvia bastante na infância com eles. Pat Metheny é um musicista que eu escutei demais. Eu acho que é a primeira memória musical que eu tenho. Porque os pais colocavam pra gente ouvir quando a gente era bem pequenininha. Eu, bebê, escutando Pat Metheny lá na casa dos meus pais, na primeira casa dos meus pais, né? Então isso tem uma memória afetiva, musical muito forte pra mim. Legal, bacana. E você foi freelance, né? Você falou dessa empresa Tocata, né? Como é que era esse trabalho? Na Tocata, a Tocata ela é uma empresa que faz música para casamentos, né? E acredito que outras cerimônias também. E a dona dessa empresa era a violinista da orquestra. Então, ela me conheceu através dos meus pais, a Kátia, né? Kátia Pinheiro. E aí ela, se eu não me engano, ela me escutou cantando, meus pais mostraram meu CD para ela, alguma coisa assim. E ela se interessou e me convidou para ir para Tocata fazer alguns eventos. Então eu cheguei a fazer alguns casamentos com outros cantores também. Era uma equipe bem bonita, bem técnica de cantores. Fiz alguns eventos com a Tocata e depois ficou para trás. Foi um pedacinho ali do início. Como é que foi essa experiência? Foi bem legal, assim, foi desafiadora porque eu não tinha muita experiência de palco como cantora, né? Eu não tinha, por nunca ter estudado música a fundo, não sabia ler partitura, não estava acompanhando ali os músicos. Muitos músicos eram da orquestra ali dentro da tocata, né? Então foi desafiador porque eu era realmente muito novata e muito amadora. Eu só tinha realmente a voz para oferecer, né? Não tinha conhecimentos musicais muito profundos. Mas foi muito interessante porque eu fui me adequando, fui me adaptando, fui tendo experiência de dividir também ali músicas com outros cantores, né, de ver as diferenças, da gente cantar junto e cantar separado. Então foi bem interessante para trazer as primeiras experiências mesmo desse universo musical que estava começando, né? Foi bem no iniciozinho mesmo, se eu não me engano, em 2014, 2015. Foi um pouco depois de eu ter feito o CD. Meu filho era bem pequenininho, bem bebê. Minha mãe, às vezes, foi comigo para os casamentos com meu filho no colo. Então foi bem a trajetória com a música mesmo, bem no iniciozinho. O repertório que você era variado, o repertório dessas cerimônias. Sempre tinham músicas mais religiosas, né? Gospel, que eu nunca tinha escutado na vida, mas tinha que aprender. E vira e mexe músicas mais atuais também. Por exemplo, teve um casamento que eu cantei a Let It Go, da Frozen, né? No momento que a daminha estava Uhum, entrando com crianças. Então, tinha essa versatilidade porque se adaptava um pouco aos desejos ali dos noivos, né? Mas sempre tem músicas de casamento de sempre, né? Músicas ligadas a esse lado mais gospel e músicas mais românticas também, que devia estar assim, tipo, no menu da tocata, né? Para os noivos escolherem. Então, teve esses, uhum. digamos assim. E você também participou de uma banda, da banda Demolis, né? Como é que foi esse projeto? A Demolis, ela começou, na verdade, quando um primo meu, o Juliano, estava se casando. Ele ia fazer um evento, um chabar, e ele pediu que a gente formasse uma banda para tocar nesse evento. Então, nos unimos. Eu, minha irmã do meio, Júlia, o Rafa, que está aí conversando com a gente, meu primo Pedro, que é baixista,
e um outro primo chamado João Lucas, que era baterista. Então a gente se formou para fazer esse evento e dali a gente continuou juntos. Aí a Demolis começou de fato como banda, tocamos em alguns lugares, cervejaria, bar, restaurante, e ficamos um tempinho assim nessa formação. Depois ela mudou de nome, porque não gostavam muito do nome, né? Achavam que Demolis era meio estranho. O som Hum, é diferente da escrita, né? Então às vezes as pessoas entendiam coisas diferentes. E aí a gente virou Los Molinas. Porque tinha minha irmã, tinha eu, tinha esse primo, então todo mundo Molina, formamos essa banda, né? uhum. Bacana. E aí veio a Molinas, que você atualmente faz parte, né? Molinas Band, a banda Molinas, né? Isso, a banda. Eu tô vendo a mensagem do Rafa, desculpa. Na Ah, verdade, no Shabar eu tomei o violão de alguém e entrei na voadora na banda, é o que ele falou agora, seu irmão. a Molinas, sim, a Molinas, ela foi uma. Foi o seguinte, a Los Molinas, ela finalizou, se eu não me engano, em 2017. Eu sou meio ruim com datas, mas acho que foi em 2017. E foi cada um para um lado, cada um para um lugar, né? Minha irmã continuou cantando, mas mais no caminho dela, fez outras bandas. E eu e Rafa, a gente continuou falando sobre isso, continuou com vontade de tocar. E ele me puxou, de fato, para esse meio do blues, porque existe um grupo aqui no DF, acho que você já deve ter ouvido falar, chamado BS Blues, que é um agrupamento mesmo de músicos, né, de musicistas, de cantoras, cantores do blues. Então é um grande movimento mesmo, tem muitas pessoas lá envolvidas. E o Rafa conheceu essa se entrosar e ele me chamou para ir mais para esse lado, né? Entrar mais no universo do blues, no DF mesmo. E aí a gente formou uma banda por um tempinho chamada Blue Velvet. Ele acabou de lembrar aí nos comentários. Uns meninos muito legais, Victor, Henrique, Werner, a gente se juntou, a gente não chegou a tocar junto, porque não fluiu por várias razões, vários desencontros. Depois a gente fez uma primeira formação com o Marcelo Canuto, com o Pedro Dilks, com o Ricardo Serpa na gaita. Fizemos vários ensaios, participamos do BS. E depois veio a pandemia. A gente estava prestes a fazer um novo show quando veio a pandemia em 2020. E aí essa banda ficou parada por muito tempo, né? Nosso baterista foi embora para Curitiba, Pedro Dilks. E depois a gente foi formando devagarinho, a gente foi retomando. Participamos do terceiro BS Blue Session no fim de 2021 e depois formamos a Molinas como ela é hoje. E assim estamos desde o início do ano. E seguiremos. Qual é a formação hoje da banda, além Hoje, de você e seu irmão? não, o Rafa não é meu irmão de alma, né? Meu Ah, tá. amigo e irmão de alma. Amigo e irmão, ok. Eu no vocal, Rafa Stefani na guitarra, Marcelo Canuto no baixo, Luciano Amatuzzi na bateria e Romélio Que Lustosa tá aqui também. tá aqui, tá aqui. Romélio Lustosa no teclado, que chegou por último para arrasar nos corações. Nosso tecladista maravilhoso. Bacana. Como é que você vê assim, como intérprete do blues, né? Você canta muito blues, tem uma banda de blues, né? Vamos até falar já já de um outro projeto do qual você participa. Como é que você vê a importância? Você canta vários estilos, até falou deles e tal, mas especificamente do blues, né? Que é essa música ancestral e que no Brasil frutificou muito, né? Vários, inclusive até ter muitos festivais de blues pelo Brasil, né? Teve
em Brasília o República Blues, né? Como é que você vê a importância desse gênero musical, né? E da história dele? Cara, o blues, eu diria que ele é a origem de praticamente tudo que a gente escuta hoje, né? E é raiz mesmo, né? Se a gente for pensar no início mesmo do blues, a gente vai falar lá dos escravos, né? A gente vai falar das cantorias deles, quando eles buscavam mesmo um alívio, um lenitivo, né? Então, o blues tem uma raiz, assim, muito importante, muito emocionada, muito de alma, que veio chegando e foi se moldando ao longo do tempo, né? Foi assumindo outras caras. A música ela foi se transformando ao longo do tempo, saindo daquele lugar muito acústico e vindo para o elétrico, né? Então, o blues ele é assim o berço de muitas coisas que a gente escuta, porque dele veio o rhythm and blues, R&B, né? Veio soul, veio rock e várias outras pequenas ramificações com vários nomes, né? Blues O próprio rock, jazz, né? o próprio jazz. Então, não só a história que fez o blues existir, que é a nossa história, né? Que é algo que a gente deveria saber que existiu e de onde veio, né? Como toda a influência que o blues traz para vários tipos de música que a gente escuta até então. Então, lá nos anos 90, quando a música mudou completamente, aí veio toda essa coisa mais elétrica, mais digital, mais produção musical, sintetizadores e tudo, essas músicas elas acabavam ficando para quem realmente se apegava nessa coisa mais tradicional, né? Então a gente poder, digamos assim, ressuscitar esses estilos hoje, num mundo em que esse pop, né, muito sintético, digamos assim, está muito presente, é bem importante. E me admira muito ver que, na verdade, existem muitas pessoas que curtem, na verdade, né? O jazz, o blues, o soul. Então, ainda assim, há muitas pessoas que gostam muito desses estilos, mesmo que hoje em dia seja outra coisa, né? A moda, digamos assim, né? Da música. Legal. A Bebel Roriz, de Goiânia, cantora maravilhosa, já foi entrevistada aqui nessa live. Está falando que da escravidão para o belo pulo é um mega pulo. Sim, é um mega pulo, com certeza. Grande Bebel, obrigado aí pela presença. E você participa, falando agora do projeto Blues Delas, né? Que é um projeto que acho que já foram, até onde eu me lembro, bom, três grandes shows, né? Inclusive com outras duas cantoras também, outras várias cantoras, mas duas já estiveram aqui também, a Mel de Souza e a Mariana Camelo também participam, né? E você participa. O Rafa Corleone falou para Bebel Roriz arrumar uma gig em Goiânia para vocês. Mas, enfim, como é que é participar desse projeto? Cara, é maravilhoso, porque eu diria que é um projeto dentro de outro projeto. Primeiro, existe o projeto do blues, que é para valorizar o blues, né? Que é para fazer o blues ser ouvido, que é para a gente se unificar, a gente se unir e valorizar, né? Esse estilo e as suas variações, porque ali dentro também tem as variações. Outra coisa é a gente formar um grupo de mulheres que fazem parte do movimento do blues, né? Então o blues delas ele surgiu como um movimento dentro do movimento. A gente uniu todas essas mulheres e houve essa ideia da gente fazer um projeto só com vocalistas femininas, né? Do estilo e também das variações, né? Soul, jazz. Então, a gente não. Qual é a importância do blues delas? É trazer o blues e as suas variações para o público, né? É valorizar o estilo, mas também valorizar a presença feminina nesse contexto, né? Então, a nossa prioridade era cantar músicas que eram composições femininas ou que se eternizaram de alguma forma em vozes femininas. Apesar de termos o corpo da banda, né, masculino,
as cantoras são todas mulheres, né, daqui de Brasília. Então tem uma importância muito grande, né, a gente poder valorizar e exaltar o lugar da mulher nesse cenário que não é tão fácil. A gente sabe que não é tão aberto assim para nós. Uhum. Parabéns aí pelo projeto. E quais são os planos aí pro... Já está no mês de setembro, né? Então temos aí alguns meses para esse ano, ó, de 2022 e depois o ano que vem inteiro. Quais são os projetos? O que que você está pensando aí para frente? A Molinas tá aí super ativa, né? Vamos fazer cada vez mais shows aí ao longo dos meses. Semana que vem tem show retomando, né, aqui a informação, dia 7 de setembro, na quarta-feira, no Buraco do Jazz. O blues delas continua ativo. Hoje a Mel de Souza é quem está responsável pela produção, né? A Thaís Mandala, que assumia até pouco tempo atrás, foi cuidar de outros assuntos, foi se dedicar a outros processos. E a Mel, ela está muito ativa nesse processo de transformar o blues delas num projeto apoiado pelo FAC, pelo SESC, né? Então a gente está no meio de um movimento aí por conseguirmos esse apoio e fazermos novos espetáculos, novos projetos vindo aí envolvendo o blues delas, né? Mas além disso, tô livre, tô aí fazendo às vezes vídeos lá no estúdio. Em breve vai sair uma participação minha no projeto do meu sogro, que se chama Nix Metal Project, porque ele é do rock and roll, ele é do heavy metal, e ele Olha, já muito legal. Ele já tem acho que quase 50 vídeos de músicas mesmo do rock and roll. E ele me chamou para fazer uma música com eles. Então, vira e mexe, eu tô assim, participando de coisas. já sabe qual é a música? Já é aquela. Ai, Jesus, eu sempre esqueço o nome, do Nightwish. Eu vou lembrar. Ela tá aqui, mas não Só. tô na língua. Legal, do blues pro metal, né? Que tem a ver com blues também, né? Totalmente. Tem. Só voltar às raízes aí do Black Sabbath, Led Zeppelin para ver isso, né? Ai, Legal. Nina, e tem um momento aqui que a gente gosta de pedir para as entrevistadas, né? De sugestões, né? Dicas culturais e tal, filmes, livros, séries. Enfim, você tem sugestões aí que você gostaria de dar, por exemplo, de livro ou de um filme que você viu recentemente? Você que gosta tanto de música de cinema e de cinema, né? Você viu algum filme, ou um filme que você gosta muito, não precisa ser necessariamente ser um filme recente, pode ser um filme que você considera clássico, sei lá. Cara, eu vou pensar em filme com trilhas sonoras maravilhosas, né? Amélie Poulain, além da história ser fenomenal, a trilha é maravilhosa, né? É, todos os filmes que o Hans Zimmer faz a trilha, não a Amélie, né? Mas todos os outros, Interestelar, Chamas da Vingança, Gladiador, enfim, todos esses filmes assim espetaculares com as trilhas do Hans Zimmer também são filmes muito espetaculares, né? Recentemente eu assisti o filme do Elvis no cinema. Muito legal. Vale muito a pena. Quem é do meio da música tem a obrigação de assistir. É muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Você já viu? Não, ainda não, mas quero ver. Muito legal. Tenho ido pouco ao cinema nessa pandemia aí. Muito legal. Vale a Mas pena. Vale a pena. legal. E série, você gosta? Séries. Nossa, sou apaixonada por séries. Desde Breaking Bad até Game of Thrones, até Friends, até. Oh meu Deus, como é o nome daquela série da HBO? Euforia, Dark. Eu gosto muito de séries de mistério, de terror.
Ah, terror você gosta? Que legal. Adoro filme, série, documentários. Aham. De terror, qual que é o seu filme favorito de terror, os seus favoritos? Terror. Cara, eu gosto muito de um velhinho que é o Chamado, Chamado. Sexto Sentido. Tem um com a Nicole Kidman que se chama Os Outros. Esses filmes Muito assim, bom. espíritos, eu amo de paixão. Você viu Invocação do Mal? Então, é isso que eu ia falar agora. A tríade, né? São três? Ou dois, não sei. É, A Invocação do Mal, olha, sinistro. Muito bem feito. muito bom. Legal, bacana. E livro, você leu algum recentemente, assim, ou algum clássico aí que você indicaria, algum que você gosta? Cara, eu confesso que livros eu tenho, nos últimos, sei lá, 7 anos, eu tenho lido livros sobre terapias holísticas, astrologia, florais, reencarnação, espiritualidade. Eu, eu tenho dedicado muito pouco tempo a ler outras coisas que não desse campo de estudo e trabalho, sabe? Mas tem um livro que me marcou bastante, que eu inclusive ganhei do Arthur quando a gente começou a ficar junto, que se chama O Dia do Coringa. É muito legal. É um livro muito bacana. Parece que é bobinho e tudo, mas ele tem uma história bem, bem legal, com um significado assim bem interessante. Vale a pena. O Dia do Coringa. O Dia do Coringa, bacana. Interessante você tocar, né, nessa questão, né, espiritualidade, enfim, holístico e tal. Até a convidada da live amanhã, que é ela é lá de Curitiba, né, Silvestre Bianchi, ela faz um rock cósmico, que é um rock com espiritualidade, enfim, É mesmo? interessante. É, Que depois você dá uma olhada no perfil dela, Silvestre Bianchi, bem interessante. Mas legal. Nina Molina, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação nesta live, nessa noite de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, último dia do mês, fechando aí o mês com chave de ouro aí com essa live, com essa cantora maravilhosa, super talentosa e versátil que você é, compartilhando aí pra gente um pouco da sua trajetória, da sua história, das suas influências, dos seus projetos, né? Trazendo essa rica experiência musical e artística para nós aqui. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Marcelo. Foi ótimo revisitar tudo isso. Foi ótimo receber seu convite. Para mim foi uma honra estar aqui. Todo Para mim mundo, é uma honra também. todo mundo que esteve aí comentando, compartilhando e, enfim, compartilhando amor e emoção aqui com a gente. Muito bom. Muito grata mesmo. Legal, legal. Eu que te agradeço aí também pela presença e pelas palavras gentis. O Zé agradecendo aí, parabenizando pela live. Obrigado. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que esteve nesta live hoje aí, os comentários o tempo inteiro aí sobre a nossa artista. A gente leu alguns aí, mas nem consegue ler todos aí, mas obrigado aí, gente. Mas mais uma vez, agradecimentos especiais para Nina Molina, sucesso, parabéns aí. E repetindo, dia 7 de setembro, para quem mora em Brasília, no Buraco do Jazz, no Parque da Cidade, atrás dos Alpinos, né? Enfim, Isso. um show por volta ali das 8 da noite da Molinas Band, aí, da nossa convidada. Isso. Obrigado aí. Obrigada, Marcelo. Sucesso para você também, viu? Valeu, um abraço e boa noite. Valeu, Nina. Tchau, gente. Valeu.